Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e eu acabei de ler a outra história do universo DC. A primeira coisa dessa história é quem escreve, é o John Ridley. Ele é o roteirista do oscarizado 12 anos de escravidão, que ganhou o Oscar de melhor roteiro justamente em 2013. O John Ridley, eu sabia do filme, mas eu não estava ligado no nome da pessoa. Cara, ele foi roteirista para TV, ele fez roteiros de Um Maluco no Pedaço nos anos 90, é novelista, tem romances publicados, ele estudou línguas asiáticas na universidade. Então, o cara, assim, super talentoso, fez stand-up comedy. E aqui, nessa outra história do universo DC, a proposta dele é a seguinte: ele pega 5 heróis da DC. Ele vai pegar o Raio Negro, a Katana, não me lembro o nome do personagem, desculpem, e a Abelha. Ele era um casal com a Abelha, ele troca de nomes, tipo, você lendo a história você vai entender. René Montoya, que se tornou a Questão, né? E finalmente a filha do Raio Negro, a Tormenta. Então ele pega essas 5 figuras, ele começa com o Raio Negro, né? Passa pelos outros, vai contando toda a história do universo DC. A cada página, assim, a gente vai vendo datas. Então, por exemplo, o Raio Negro, que é o primeiro, ele compreende um período histórico de 1972 a 1995. Né? Raio Negro, aliás, Jefferson Pierce. Né? Aí depois nós vamos ter... Ele não trata os personagens pelo nome de herói, né? Ele trata os personagens pelo nome próprio. Então você tem a primeira história, o Raio Negro, lá, o Jefferson Pierce, toda a história dele. Depois você tem 1970, 1989, a Karen Beecher Duncan e o Mal Duncan, né? Que é o casal que ia ser o... Eu não lembro o nome do cara, porque ele adota várias identidades enquanto ele faz parte dos Titãs, né? Então ele foi o Guardião, foi o Arauto, tem outros nomes aqui. Mas foi interessante ver a Karen, porque ela era a Abelha, e eu me lembro de ter visto ela, né, nos gibis, quando eu era muito criança, muito criança. Tipo assim, a forma dela, né, a vestimenta que ela usava de abelha, assim, tal. Eu não lembrava que eu já tinha lido a história dela até ver esse material aqui, né. Enfim, o que ele faz? Ele vai pegar esses super-heróis e vai contar a história do universo DC pela perspectiva deles. Então, eles se tornaram heróis, alguns interagiram com os Titãs, outros interagiam com outros grupos. O Jefferson Pierce, Raio Negro, fez parte dos Renegados do Batman. Então, você tem todo um passeio, né, pela história do universo DC. Coisas que eu, como leitor, fui lembrando. Muitas coisas eu não acompanhei, mas aparecem aqui. Né? E daí você também tem junto a isso referências históricas. Então, eles vão falar de massacres, de atentados, de crimes realizados por questões raciais nos Estados Unidos. Tá salpicado de nomes, de referências a eventos reais. Então eles vão construindo não só a história do universo DC, mas vão construindo também todo um perfil histórico dos Estados Unidos, né, durante esse período. O John Ridley, ele tem conhecimento de causa, ele fala com muita autoridade, ele tem uma narrativa muito boa, né? E não é só isso. Então você tem a parte dos super-heróis, você tem a parte, essa questão dessa análise da sociedade americana, né, do desenvolvimento histórico dos direitos civis nos Estados Unidos, né? E você também vai ter a biografia desses personagens, que é uma coisa complicada. Toda biografia é complicada de fazer. Porque você vai pensar na tua vida, você pode falar um aspecto da tua vida, sei lá, o relacionamento, você casou e teve filhos. Isso, é importante, mas não é só isso. Você tem um trabalho, você se dedica para uma obra. É importante, mas não é só isso. Tuas histórias, as tuas vivências, os teus contatos, as participações que você teve, as ações. Toda a biografia é complicada, porque a vida é grande, né? Ela é vasta, ela tem muitas interpretações, nós temos muitas interpretações. O mérito gigantesco do John Ridley nesse sentido é que ele deixa esses personagens complexos. A gente tem essa noção do que é a vastidão dessas vidas. E repare que são trechos de vidas, né? Ele pega lá do começo da carreira até um determinado momento, mas a gente sabe que a vida dessas pessoas continua, né? E em vários momentos os personagens eles se tocam. Então, por exemplo, o grupo Renegados, que o Batman
cria, né? Ele reúne um bando de heróis para fazer missões que a Liga da Justiça não atenderia por questões morais. O Batman cria um grupo de heróis chamado Renegados, sei lá, acho que isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então isso aparece ali, esse grupo se desfaz, ele se reúne novamente, como diversos grupos de super-herói. Então, vários desses personagens têm contato por esse grupo dos Renegados. Por outro lado, tem os Jovens Titãs, né? Os Jovens Titãs, não eram nem os novos. Antes das reformas, antes da crise nas Infinitas Terras, a configuração que teve anteriormente, quem fazia parte, como é que eles agiam. E é muito interessante porque são personagens que não tinham... São personagens que eram vistos como secundários naquela época. Super-herói é uma coisa de gente branca. Falar isso é uma coisa, mas esse livro aqui, ele faz a gente viver isso, ele faz a gente entender o quão gente branca é esse negócio de super-heróis, assim. Porque são poucos os afro-americanos que estão presentes, são colocados como segundo plano, e aqui eles ganham essa voz. O John Ridley não é que ganham, ele mostra essa voz, ele toma esse microfone, põe a voz nesses personagens, constrói de uma maneira muito interessante. Em questões de relevância, é super relevante, porque não são só os aspectos raciais, né, os afro-americanos. Você vai ter com a Katana toda a questão do preconceito contra os asiáticos. Ele destrincha isso. A questão do feminino, né, a questão feminista, a própria Katana vai colocando. Pô, ela sai do Oriente, que tinha já um machismo intrínseco na cultura, vem pra cá, ela vai debatendo um monte de questões interessantes. Você vai ter a Renée Montoya, que é uma filha de mexicanos, de imigrantes mexicanos ilegais, se torna policial em Gotham City e tem que esconder a sexualidade dela. Então tem muitos aspectos que são fascinantes, assim. Aí tem outras questões, porque estão vendo aqui, ó, esse livro, ele é um livrão. Deixa eu pegar aqui um para comparar. Tem o formatinho americano aqui do Demolidor. Você vê que o Demolidor, ele é pequenininho. Isso aqui é um livrão mesmo, ele é maior, assim. E quando a gente abre, a gente vai ver a arte, que é do Giuseppe Camuncoli. E daí a gente vai ver outra peculiaridade desse gibi. Ele não é exatamente uma história em quadrinhos. Ele tem páginas, várias páginas com a arte do Giuseppe, que é muito legal, né? Só que são páginas que funcionam como posters. Às vezes elas recriam elementos que a gente já viu em outros desenhos, em outros momentos das histórias em quadrinho. Fazem pontes com episódios do universo DC. Ok, eu achei isso bacana. Tem um layout que parece, às vezes, você tá vendo um cartaz, assim. Muito legal. Só que a predominância é do texto do John Ridley. Na verdade, se você tirasse as imagens, eu não sei se elas fariam falta. O grosso está no texto. Tanto é que eu levei uma semana para terminar de ler isso aqui. Dá para ler num dia só? Dá, mas a quantidade de texto é grande. Você lê ali numa tarde, mas você vai embaralhar os acontecimentos, é o melhor, eu sugiro, né, cada um no seu ritmo, mas leia aos pouquinhos, leia como você leria um romance, né, que eu acho que ele funciona muito melhor como romance. Se você tirasse o texto e colocasse para ler no Kindle, por exemplo, ia funcionar muito bem também. Não que as imagens não façam diferença, o layout, o design é muito legal, faz diferença, né? A imagem, a cor faz muita diferença, mas não faz diferença como numa história em quadrinho. As imagens ali estão para ilustrar, repetir o que já está no texto. É difícil ver aqui alguma sequência, teve uma sequência aqui, né? Tem uma discussão da Montoya com a namorada dela. E daí tem uma hora que você tem um desenho da boca e um texto em cima. É aquela hora em que a imagem e o texto fizeram aquele link para construir algo mais do que elas separadas, sabe? Mas no geral, o que tá ali, a imagem serve para você fazer o vínculo com as cenas dos quadrinhos. Tem uma cena lá do Batman que lembra muito o Batman ano 1, né, do Mazzucchelli. Tem a capinha do Superman segurando, né, a Supergirl morta na crise das Infinitas Terras. Então a imagem serve para você fazer esse vínculo, mas eu não sei se precisava, porque o texto já faz isso, saca? Você lendo só o texto já cria. E daí tem uma outra coisa que eu achei foda. Eu tava falando que biografia, a vida das pessoas é complexa, né? Você tem vários aspectos, e ele coloca tudo isso aqui. São personagens ricos. Porém,
tem coisas que são do mundo dos super-heróis que ficam muito estranhas aqui. Então, por exemplo, a René Montoya, num determinado momento, ela vai falar daquela famosa saga do Batman, né? A Terra de Ninguém, que deu um terremoto e destruiu Gotham. Aí ela descreve isso. 2, 3 páginas. Daí você tá lendo. Eu não li a saga Terra de Ninguém. Eu não li essa saga do Batman, né? Então, assim, tô ali lendo, porra, que foda. Aí, como que eles vão resolver isso? Porque isso é muito foda. Daí você vira a página, a solução é, passou. Ah, não, um dia passou, um dia parou. Aí, como que parou? A metade da cidade foi destruída, foi sitiada, virou terra de ninguém. Grupos, parecia Mad Max. E de repente, ah não, passou. Como assim passou? Aí, outro exemplo, né? Ah, o Raio Negro, num determinado momento, ele é preso, né? O Jefferson Pierce. Daí a filha dele, a Anissa, vamos tentar resgatar o meu pai. Ela tem um monte de questões com o pai dela, né? Um monte de problemas, questões de homofobia e tal, porque ela é lésbica, o pai dela é homofóbico, ela não quer que ele saiba, etc. Tem um monte de... Cara, é bem trabalhado, essa parte é muito boa. Mas ali, o cara, ele é preso porque ele matou alguém e ele quer ser preso, ele quer pagar pelo que ele fez, porque ele acha absurdo que a gente, né, os super-heróis defendam a justiça e ele mate alguém. Isso não pode, então ele tem que pagar pelos crimes. Só que daí eles descobrem que não foi bem assim, né? Que não foi ele que matou, e ainda assim ele quer continuar preso. Ele não... Enfim, tem todas as construções, você lendo a história você vai ver. Só que o que é foda? Eles bolam um resgate, certo? Então fica bem claro na história que ele tá preso porque ele não quer sair de lá. Eles bolam um resgate, invadem a prisão, matam um monte de gente entre prisioneiros e guardas, simulam a própria morte, tiram o cara de lá, suponho eu, contra a vontade dele. E daí você pensa, pô, e agora, da onde isso vai? Não vai. Ele, de boa, vocês me sequestram, beleza, então eu tô aqui fora, vou continuar aqui fora, vou entrar num outro grupo de super-heróis, tá bom. Então, porra, mas por que você foi pra cadeia pra começar? Se tirar você era tão fácil, se você mudou de ideia tão rápido, e tá de boa, e daí, isso não é problema do John Ridley. Não é problema do roteirista. Isso é problema da porcaria das histórias de super-herói, que é aquela coisa episódica, aquela coisa que a gente vai acompanhando, e que não faz sentido. Quando a gente para pra olhar, não faz sentido. Você cria uma situação extraordinária e esquece, deixa ela pra lá. Não fecha. O cara tava agindo de uma determinada maneira e muda de ação do nada. Tava indo assim, para e vai pra outra coisa e aquilo não tem consequências. Então, isso foi outra coisa que me incomodou pra caramba. Né? Então tem essas questões, o texto, a imagem, essa coisa que podia ter sido só o texto, podia ter sido um romance tranquilo, assim, só o texto. Os desenhos são ótimos, têm a sua função, fazem diferença, assim, mas não fariam falta se você lesse só o texto. Né? Então, primeiro isso. Segundo, os problemas de continuidade dos super-heróis, aquela coisa que não é problema do John Ridley, né? É coisa de super-herói mesmo. Você tem que reproduzir lá as sagas malucas, e as sagas malucas acabam, não tem consequências, os super-heróis estão agindo de um jeito e mudam. Como que se contorna isso? Ok. E daí o terceiro, que foi a coisa que acho que mais me tocou. A impressão que eu tive enquanto eu lia isso é que era interminável. Porque é bastante texto, então você gasta tempo numa página. Não é como um gibi normal que você lê, você relaciona, e vai lá rapidinho, e vira, e tal. Não, você tem que ler os blocos de texto, a construção dos personagens. Isso não é ruim, mas isso faz com que a leitura demore mais. E a impressão que eu tive lendo isso aqui é que não acabava. Eu levei uma semana. E o pior é que eu não recomendo para vocês tentar ler tudo de uma vez só. Acho que o legal é pega uma tarde, lê um capítulo, você vai ver que, cara, você vai lendo, e dá a impressão que você não avança, porque é muito texto. E não tem problema, de novo, ser muito texto. Só que funciona diferente. Você vai ler como se fosse um livro e não como se fosse uma história em quadrinhos, assim, normal, assim, né? Enfim, tô falando essas coisas, mas eu acho que é um trabalho extremamente relevante. Acho que foi uma sacada genial. Acho que o jeito como ele escreve é muito bom. E os problemas que tem, acho que, se é que dá pra chamar de problema, o pior, assim, eu acho essa questão que quebra a imersão da gente, que são essas descontinuidades, essas esquisitices que estavam lá nas sagas de super-herói que ele tem que trazer pra cá, né? Enfim, curti pra caramba, acho que vale muito a leitura, assim, acho que é bem legal, recomendo, acho que a proposta é muito legal, só acho que talvez devesse, esse tipo de proposta ter sido mesmo uma história em quadrinho mais integrada, texto e imagem, ou ser logo um romance ilustrado de vez,
Mas enfim, posto essas minhas picuinhas, acho que é um livro muito legal, muito bacana e vale demais a leitura. Valeu, galera! Espero que vocês curtam. Se você quiser deixar sua opinião, se você já leu, quiser deixar sua opinião aqui embaixo, seja bem-vinda. Vale mesmo procurar a leitura, porque eu acho que o texto dele é muito bom. E vamos nos falando, galera. Até a próxima!